Os segredos de Daniel e por que Daniel alcançou a excelência. A educação de Daniel e outros jovens hebreus na coorte de Nabucodonosor. Ele foi treinado para a adversidade. Fora escolhidos jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, e instruídos em toda a sabedoria, e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. Jovem, você já ouviu falar sobre a história de Daniel? Saiba que ele foi um jovem inspirado na sua visão espiritual, em fé e oração. Sua história é contada a partir de sua ligação com Judá. Ele não era um jovem qualquer daquela tribo. Ele e seus amigos pertenciam à nobreza. Eles se destacaram. Eram jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, dotados em ciência e versados em conhecimento. Eram jovens notáveis. Que tal, hoje, você ser um jovem com as mesmas características de Daniel? Daniel e seus 3 companheiros deveriam ser treinados por 3 anos. Mas eles tinham a firme determinação de não se deixar influenciar pelo ambiente da Babilônia. O ambiente ali era totalmente diferente, tanto na maneira de viver como na dieta, mas os corações deles permaneceu constante, imutável para com o Senhor, e continuaram a viver segundo Deus havia determinado. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Vemos por trás dessa situação Satanás querendo transformar esses jovens em caldeus. Não apenas tentou mudar-lhes a maneira de viver e a alimentação, também mudou seus nomes para nomes caldeus. Agora o alimento era caldeu, a maneira de viver, caldeia, a religião reinante era caldeia, e até seus nomes eram caldeus. Tudo era caldeu. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Os nomes hebraicos desses 4 jovens eram Daniel, Ananias, Misael e Azarias, nomes relacionados com Deus. Daniel significa Deus é o juiz, Ananias quer dizer Jeová é benigno, Misael significa quem é como Deus, e Azarias significa Jeová é o meu socorro. Porém, seus nomes foram mudados para nomes caldeus, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Que significam respectivamente, príncipe de Bel, iluminado pelo Deus Sol, quem é como Deus Asaque, e servo fiel do Deus Fogo. O que podemos aprender com Daniel? Daniel pode ter considerado que comer a comida e tomar o vinho iriam contaminá-lo porque, de acordo com o costume, uma porção desses itens poderia ter sido oferecida primeiro como sacrifício aos deuses da Babilônia. Consumir tal comida teria sido considerado participar da adoração dos falsos deuses. Quais são as características de Daniel? A Bíblia relata algumas características de Daniel: integridade e poder do Espírito Santo. Daniel teve um firme propósito de não se contaminar. Sem dúvida isso foi a base de sustentação da sua vida. Deus primeiro fez uma obra nele, para depois realizar algo através dele. Quais qualidades especiais Deus concedeu somente a Daniel? Inteligência de advogar as causas impossíveis do rei. Inteligência de interpretar sonhos e não contar ao rei. Como tomar decisões segundo a Bíblia. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, se você é filho de Deus, tem que ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo usa uma coisa muito simples para nos guiar nas decisões, chama-se paz. A Bíblia diz que ela é o árbitro de Cristo em nossos corações. A oração de Daniel: ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Então disse Daniel ao despenseiro a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer, e água a beber. Daniel, pois,
quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Qual o propósito da oração de Daniel? Resultado de imagem. O Senhor Jesus costumava dizer: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É exatamente esse o propósito de Daniel, clamar ao Senhor por 21 dias consecutivos, separando um tempo para dedicar-se à oração e leitura da Bíblia, buscando a santificação e desta forma abrir os nossos ouvidos para a voz de Deus.